Bom, você que liga a TV agora, o rádio agora, a situação difícil aqui em São Paulo. Desde meia-noite temos greve dos metroviários, uma paralisação por tempo indeterminado. Várias estações têm placas estação fechada, paralisação parcial dos funcionários. No entanto, a gente sabe que pelo menos 3 linhas estão totalmente paralisadas desde o começo do dia, desde o começo desta quinta-feira. A Jovem Pan continua monitorando, Adriana. Pois é, e a gente faz um giro agora com as nossas repórteres posicionadas justamente para falar sobre o assunto. Soraya Lawande, fala com a gente de qual estação, quais as atualizações que você traz para a gente neste momento, Soraya. Bem-vinda, boa manhã de quinta-feira para você. Oi, Adriana, obrigada, bom dia para você também, ao Tiago, bom dia a todos. A gente fala ao vivo da estação Tatuapé, que é uma estação que faz parte, também do sistema de trens metropolitanos da CPTM e do metrô aqui de São Paulo. Por isso vocês veem essa movimentação de passageiros aqui na estação, já que a Secretaria Municipal de Transportes garantiu que os trens da CPTM funcionariam nesta quinta-feira de greve do metrô. Por isso, aqui em frente ao que seria, o que daria acesso então ao metrô da linha azul, vocês veem aí as portas fechadas e a gente percebe que as pessoas já estão até ficando mais conformadas com essa situação de greve nesta quinta-feira. As pessoas vêm aqui, buscam informações, querem a todo momento saber em que horas essa greve vai paralisar, mas o que a gente vê é que as pessoas vêm até aqui na frente, tiram as fotos ali das placas, porque a gente tem estação fechada, o que mostra aí a plaquinha, paralisação parcial de seus funcionários. Então, o pessoal que precisaria utilizar o metrô para ir para o trabalho, para a faculdade, enfim, para os seus compromissos aí diários, não estão conseguindo fazer. Então, já chega aqui em frente, tira a foto para mostrar e para comprovar até para o seu chefe ali do trabalho, porque não vai conseguir chegar. Vamos tentar falar com alguém. Oi, tudo bem? Bom dia, a gente está ao vivo na Jovem Pan. Qual é o seu nome? Ivaí. Você usa o metrô diariamente para ir para onde? Para Paulista. E é para o trabalho? O trabalho, todos os dias. Como que você vai estar fazendo hoje? Olha, hoje está bem complicado, não sei o que eu vou fazer, Na verdade, cheguei ontem de viagem e eu estava saindo hoje para trabalhar, Porque eu trabalho por conta e está muito complicado para ir trabalhar, Então tá difícil demais o metrô, não sei como é que eu vou fazer, Hoje, para chamar o Uber para ir trabalhar, tá muito caro também para sair esse horário de pico daqui para Paulista. Então, tá difícil. Já fez aí uma previsão de quanto daria o Uber daqui até a Paulista? Eu não fiz ainda, mas eu acredito que daqui para Paulista esse horário vai dar uns 40, 50 reais. Então, é complicado. Bem inviável para você? Para mim não dá. Esse valor fica muito complicado, Para sair daqui para lá para trabalhar. E aí, hoje, para você, o dia acabou? Qual que é? Eu acho que o dia acabou hoje para mim, Porque eu vou ter que voltar para casa. Eu vou ver um outro trajeto, Se tem como eu ir trabalhar, se não tiver, infelizmente, vou falar, com meu patrão e voltar para casa. Já avisou para o patrão? Ainda não. Vou tentar ver se eu consigo alguma outra forma para ir trabalhar, Se ele conseguir pagar um Uber, algum outro transporte, aí pode ser que eu chegue lá, senão, infelizmente, eu vou voltar para casa. Obrigada, Ivair. Boa sorte aí para você. Essa é a situação, do brasileiro que precisa hoje ir para o trabalho. Ivair está aqui na expectativa, na tentativa de uma modificação, mas infelizmente o que a gente sabe é que a paralisação não tem hora para acabar e essa movimentação que vocês veem aqui da estação é porque existe aí a integração com os trens da CPTM, que segundo a Secretaria de Transportes está circulando durante essa quinta-feira de forma normal. A possibilidade dessa greve já vinha sendo ventilada desde o começo do ano pela categoria, Mas a gente sabe que a adesão à paralisação das atividades era adiada conforme as assembleias iam acontecendo. Na última semana, a gente até trouxe informação aqui na Jovem Pan News que o Tribunal Regional do Trabalho deu um tempo para que o governo apresentasse uma proposta para o pagamento do abono do PLR não pago, que não foi feito conforme o sindicato. E aí eles já tinham anunciado que se não houvesse acordo nessa segunda reunião, então, que haveria sim essa greve na quinta-feira e ontem à noite o Sindicato dos Metroviários confirmaram a paralisação prevista então para as linhas operadas pelo metrô nesta quinta-feira. Portanto, linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e o monotrilho da linha 15 prata foram afetadas, estão sendo afetadas nesta quinta-feira, paralisadas, não está funcionando. Bom, a Secretaria também de Transporte informou que as transferências para as linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha
vão permanecer fechadas em todas as estações. Já as transferências com as linhas 4 Amarela e 8 Diamante vão funcionar normalmente nas estações Luz e Barra Funda, porque os funcionários não são do governo do estado, né, mas da concessão para operar essas linhas. A gente recebeu uma nota da SP Trans recentemente informando que prolongou 2 linhas e reforçou a frota de 13 já existentes que atendem o eixo das linhas do metrô na cidade em virtude dessa paralisação. A nota diz ainda que a gestora do transporte por ônibus acompanha aí a movimentação de passageiros nas linhas municipais desde as 0 hora desta quinta-feira e determinou as concessionárias do Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo para que mantenham a operação da frota operacional em 100% ao longo do dia, inclusive entre os picos. Os técnicos da SP Trans estão nas ruas acompanhando essa operação do ônibus e foi solicitado também às concessionárias que deem apoio no atendimento aos passageiros nas ruas da cidade. Então, as informações aí sobre pedidos de Paese devem ser obtidos diretamente à empresa solicitante. As linhas prolongadas foram ao metrô Tucuruvi até a Praça do Correio, também metrô Santana, Praça do Correio. Bom, durante a Assembleia, né, os representantes da categoria falaram sobre um, entre aspas, retrocesso nas negociações com a negação do pagamento de abono salarial, fecha aspas. Portanto, a decisão dessa paralisação foi ali por maioria dos votos. Por meio de nota, o metrô disse que não há justificativa para que o Sindicato dos Metroviários declare essa greve, então, reivindicando o que já vem sendo cumprido pela empresa. Então, são 2 reivindicações, 2 lados aí, né? O Sindicato dos Metroviários e o próprio metrô. Os metroviários exigem aí um pagamento que o metrô deve, segundo eles, né? Abono compensatório de 3 anos que eles não recebem, PLR, contratação de funcionários e restabelecimento do adicional também de periculosidade em alguns cargos que perderam. Já o metrô diz que empenhou todos os seus esforços para atender aí os pleitos do sindicato em acordo com a realidade econômica da pandemia. Eles disseram que essa realidade atual não possibilita, portanto, o pagamento do abono nesse momento, já que a empresa teve diversas quedas de arrecadação por conta da pandemia e também ainda não conseguiu repor a demanda dos passageiros comparado aí ao ano de 2019. E agora o Sindicato dos Metroviários espera que o governo e o metrô, então, negociem com a categoria. O sindicato diz que eles querem essa negociação, mas que o governo e o metrô não estão conseguindo aí conversar, que eles já tentaram há pelo menos uns 2 anos por essa negociação. O que eles querem é brigar aí por um melhor atendimento e serviço para a população e que há muito tempo, então, eles não têm esse concurso público. Falam também que alguns funcionários foram demitidos e eles esperam, portanto, essa negociação e disseram aí que a greve não tem data para terminar enquanto essa negociação não vier. E essa é a situação do brasileiro nessa quinta-feira, um caos. A prefeitura até antecipou, né, a suspensão do rodízio durante toda essa quinta-feira, até mesmo se uma negociação vier ao longo do dia, mas o rodízio está suspenso na cidade. A gente já percebe que o caos também está do lado de fora, porque os motoristas acabam e que podem, né, sair de carro para trabalhar. Quem não pode vive aí essa aflição de não saber como vai chegar no trabalho, como vai chegar na escola, enfim, na faculdade, no seu compromisso aí do dia a dia. A gente está acompanhando essa situação nessa quinta-feira aqui na cidade de São Paulo. É isso, Soraya. Lembrando que qualquer reivindicação é legítima, mas é inaceitável que o sindicato cruze os braços e faça a cidade inteira de São Paulo como refém. Imagina quantas pessoas não vão chegar ao trabalho, quantas pessoas tinham cirurgias marcadas ou até mesmo consultas marcadas, não vão conseguir chegar no horário. E é bom lembrar, como nós já reforçamos aqui, o rodízio está suspenso. A gente chama mais uma repórter, a Beatriz Manfredini agora, que fala da região da Domingos de Moraes, lá na altura da estação Santa Cruz do metrô, da linha azul, e os pontos de ônibus lotados, hein, Beatriz? Que situação difícil. Muito
muito difícil, Thiago. Os pontos estão lotados e as pessoas não conseguem pegar o ônibus porque os ônibus que chegam aos pontos também já estão lotados. A situação aqui em frente à estação Santa Cruz, linha 1 azul do metrô, a gente está percorrendo aí o caminho da linha 1 azul do metrô, é bastante impressionante, né? É difícil até de explicar para quem nos ouve, por exemplo, a quantidade de pessoas no ponto de ônibus aqui na Domingos de Moraes, no sentido Avenida Paulista, que tenta pegar um ônibus neste momento. Nosso cinegrafista Guilherme Cassiano está mostrando, para a gente ter uma ideia, tentar mensurar o tamanho, a quantidade de pessoas aglomeradas aqui nesse ponto de ônibus, é uma quantidade que pega toda a frente de um shopping que fica aqui na região, em frente à estação Santa Cruz. Então essas pessoas esperam muito tempo a chegada dos ônibus, só que os ônibus vêm abarrotados de gente e essas pessoas não conseguem entrar. Então uma situação complicadíssima na manhã de hoje aqui na cidade de São Paulo. O que a gente consegue observar agora são alguns agentes da SP Trans passando na frente de toda essa aglomeração aqui no ponto de ônibus. Eles estão tentando de alguma forma ajudar na organização das pessoas. Quando nós chegamos por aqui, eles já estavam fazendo esse trabalho, eles estavam conversando ali com as pessoas, tentando organizar uma fila para que essas pessoas consigam embarcar. Mas é um trabalho difícil mesmo para eles. Eu vejo aí dois agentes da SP Trans e muita gente neste momento. Agora estão chegando 2 ônibus e a gente consegue observar que não tem lugar para entrar mais ninguém nesses ônibus. Os ônibus já estão abarrotados e aí aquela dificuldade que a gente comentou das pessoas de subirem nesses ônibus, uma vez que não dá nem para entrar. Imagina diminuir aqui o número de pessoas nos pontos. Além de agentes da SP Trans, a Polícia Militar também informou que está atuando na cidade de São Paulo com reforço nesses pontos de maior aglomeração. Então são pontos como esse aqui de ônibus, também nas portas do metrô, justamente para tentar ajudar na organização. A gente lembra, né, que o metrô deveria ter aberto às 4h40 da manhã, não abriu. As linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata estão paralisadas. A gente faz o movimento agora de atravessar aqui a Domingos de Moraes para a gente mostrar o outro lado aqui dessa rua aqui, para mostrar a situação do ponto de ônibus. Olha quanta gente aqui tentando embarcar, tentando conseguir ir para o trabalho, ir para o compromisso, às vezes uma consulta, às vezes tem algum médico marcado, algum outro tipo de compromisso. Nós conversamos mais cedo com uma mulher que tinha uma consulta no Tatuapé, não conseguiu chegar lá, teve que ir embora. E olha, a imagem bem forte agora que a gente tem é das pessoas tentando entrar no ônibus aqui nesse ponto em frente à estação Santa Cruz. Olha, a porta não vai nem fechar. Tem uma moça aqui que ela tá quase pendurada ali na porta, os pés dela eu consigo ver daqui com alguma dificuldade, estão para fora e ela tenta agora com muita dificuldade entrar nesse ônibus que com certeza não vai conseguir fechar as portas. O ônibus não parte, né, enquanto as pessoas não estiverem dentro, enquanto as portas não estiverem fechadas e ó, a porta está sendo forçada em cima das pessoas e o ônibus não consegue fechar. Claro que todo mundo tem compromisso para ir, tem trabalho, tem um monte de coisa para fazer, mas assim, tá simplesmente inviável. Eu vou até tentar perguntar para alguém aqui, moço, tudo bom? Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan. O senhor está há muito tempo esperando? Como que o senhor chama? Uma hora, Xavier. Xavier, o senhor está indo para onde? Quanto tempo de espera? Eu estou indo lá para Vila Prudente. E aqui há 1 hora já? Sim, não tem previsão. Não tem ônibus, não tem nada aí, ó. O senhor está indo trabalhar? Sim. E o seu chefe, como está a situação no trabalho? Não sei, nem atende. Passa cheio, não para. Não abre a porta, ninguém... Como que a senhora chama? Nice. Nice? O hospital fazer um exame é para chegar lá às 9 horas até agora. Quanto tempo a senhora está aqui já? Olha, eu saí de casa era 5 horas. 5 horas, a senhora mora onde? Eu moro na Saúde, mas bem lá no canto. Então, da Saúde até aqui em Santa Cruz, desde as 5 da manhã? Peguei 2 ônibus. Peguei e desci, porque disse que dava muita volta. Aí, agora eu tô vendo se eu consigo pegar outro. A senhora já tentou entrar num desses aí que a porta não tá nem fechando? Tentei, mas não consegui. Não tem Paese, moça, não colocaram o Paese. Então, não entendo. Sem Paese não dá para trabalhar. Estamos esperando aqui 1 hora. Sem previsão.
sem previsão. O senhor vai tentar entrar num ônibus assim lotado? Não. É minha vida. Agora mesmo acabei de tirar ela daí de dentro. Ele me puxou. Ia machucar? Claro, machucar não é morrer. Machucar dá bem. Quando morre, cai aí... Vem o São Francisco ali, ó. Mas vem. E esse exame da senhora é importante? É, porque eu tô com câncer. Então é um exame que a senhora não pode perder, né? Perder. E aqui a porta tentando fechar, olha... Tiago, Adriana esmagando aqui as pessoas. Olha a situação. A dona Anice precisa fazer um exame para continuar a consulta. O senhor também precisa ir trabalhar. O pessoal não consegue entrar, eles até precisaram sair aqui porque eles precisavam conseguir embarcar, mas não dá, né? Porque machuca, pode causar algum acidente, algum problema. Agora eles estão esperando, estão avistando outro ônibus ali. Vamos ver se nesse eles conseguem embarcar. Muito obrigada, viu, por terem falado com a gente. Obrigada. E olha a situação aqui do ponto de ônibus. Não muda, gente. Tem muita gente aqui. É realmente uma situação praticamente impossível de alguém conseguir sair desse ponto e seguir para o trabalho, seguir para consulta, seguir para qualquer tipo de compromisso. E não é todo mundo que tem condições de pegar um aplicativo de transporte, um táxi, e em dias como esse, que a demanda é bem maior, o preço sobe. E o trânsito aqui em São Paulo já muito complicado, os principais corredores travados, Marginal do Rio Pinheiros, Marginal do Rio Tietê, a 23 de maio. Situação muito difícil nesse drama, mais uma vez, os metroviários fazendo a cidade como refém. E os nossos microfones estão abertos para o governador Tarcísio, para o prefeito Ricardo Nunes, para quem quiser dar explicações e falar e orientar a população num dia muito difícil como esse. Rodízio de veículos suspensos, então, o rodízio suspenso para placas fins 7 e 8. Conosco nesta manhã, comentando as principais notícias do dia. Sejam bem-vindos, Diogo Schelp, Fernando Capês. Capês, é justo que metroviários, sindicato dos metroviários, paralisem os serviços, mesmo que parcialmente, para negociar melhores condições de trabalho, causando o que causam, como a gente acompanha por aqui, em grande parte da população, todo esse transtorno, geralmente numa população mais pobre, realmente, que depende do serviço público. A gente viu o passageiro falando, eu pago R$ 4,40 no metrô. Se eu for pegar um transporte agora como Uber, por exemplo, eu vou pagar R$ 50 que eu já consultei. Então, não vou trabalhar hoje. E esse senhor, essa senhora disputando a ombro com jovens e entrar no metrô lotado com porta fechando no ombro, a senhora precisando ir para uma consulta médica com hora marcada no hospital, consultas que às vezes levam meses para serem agendadas. Né? Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Schelp. Bom dia a todos aqueles que nos assistem aqui na Jovem Pan. Algumas questões têm que ser consideradas. Em primeiro lugar, a greve é de fato um direito constitucional, inclusive para servidores públicos. Mas a greve em serviços essenciais não pode autorizar a paralisação total. Então, não pode ter estação fechada. Isso é ilegal, isso torna a greve abusiva. Todas as estações deveriam estar funcionando, ainda que com um número reduzido de servidores. Sob esse aspecto, em primeiro lugar, houve um abuso no direito de greve, pela paralisação total. O segundo lugar é que, com a pandemia, a Companhia do Metrô, que é uma sociedade de economia mista, teve um prejuízo de quase 2 bilhões de reais. O governo teve que salvar o metrô com um aporte de quase 200 milhões. Então, ela é uma estatal dependente. Sendo uma estatal dependente, ela está sujeita ao teto de gastos. E o governo do estado não pode gastar no Poder Executivo mais do que 49% do orçamento com gastos de pessoal. Descontando os 5% do limite prudencial, o governo não pode, muitas vezes, dar aquilo que os servidores desejam. Então, o diálogo é o mais importante. E o governo deve buscar a ilegalidade desta greve por um flagrante abuso, na medida em que tem estações fechadas e a lei determina que a paralisação seja parcial e não total. Diogo Schelp, essa não é a primeira nem a última greve que a gente acompanha aqui na Jovem Pan. Ao longo do dia virá uma determinação da Justiça dizendo que eles têm que voltar ao trabalho, senão haverá uma multa de R$100 mil, às vezes até por hora. Mas essas multas nunca são pagas e é a população mais pobre que paga o pato nessa situação. Imagina quantas pessoas estão perdendo consultas e, claro, o próprio dia de trabalho. Schelp, bem-vindo.
Exatamente, Tiago. Bom dia a você, a Adriana, ao Capês e a todos que nos acompanham. Eu sigo absolutamente em 100% o comentário do Capês, que é um especialista nessa área de direito das pessoas, né, de equilibrar justamente o direito daqueles que estão prestando um serviço e daqueles que estão recebendo o serviço. De fato, é um direito dos trabalhadores fazer greve, é um direito estabelecido na Constituição, mas há formas de fazer isso sem paralisar completamente o serviço, um serviço tão essencial como o transporte. O relato da senhora que foi entrevistada na reportagem é comovente, não é? Ela disse que está doente, né? Tem uma doença que é câncer e não pode ir fazer uma consulta que certamente levou meses ou que está agendada há bastante tempo. Sabe-se lá quando ela conseguiria agendar outra consulta, outro exame, caso ela o perca. Em outros anos, os funcionários do metrô fizeram greves em que a paralisação era apenas parcial. Por exemplo, a chamada operação padrão, em que eles seguem com as estações abertas, com os trens funcionando, mas quando há algo que precisa ser reparado, eles não reparam. Por exemplo, se um trem precisa de reparo, tem que ser tirado de circulação, eles o fazem, mas não é feito a manutenção desse trem. Se uma catraca quebra, a mesma coisa, ela é paralisada, fechada, não é substituída. E essa forma de greve, obviamente, diminui, né, a eficiência do transporte, a eficiência do metrô, mas não paralisa totalmente, não impede as pessoas de pelo menos irem ao trabalho, à escola e aos seus compromissos médicos, por exemplo. Então, realmente é preciso ter bom senso quando um sindicato estabelece ou decide que é preciso fazer algo para fazer uma pressão para garantir seus direitos trabalhistas.